Querido Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, é o momento, meu Deus, da Tua Palavra, Senhor. Abre nossos ouvidos, meu Deus, quebranta nosso coração nesse momento, Pai, para poder aceitar a Tua Palavra. Sabemos, meu Deus, que ela não volta vazia, meu Deus. Por isso te peço agora, em nome de Jesus, abençoa o Teu Filho agora, Pai. Que não seja Ele, mas o Teu Espírito Santo, abrindo a sua boca e falando da Tua Palavra, que é verdadeira, que é fiel. Meu Deus, usa Ele, Pai, para a honra e glória do Teu nome, assim como sempre tens usado, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Ai. Glórias a Jesus, amém? Estamos novamente aqui, para a glória de Jesus, com a responsabilidade de, mais uma vez, compartilhar a palavra de Deus, amém? E eu já quero anunciar, desde o início, que essa noite Jesus vai pegar todo mundo aqui, amém? Amém. Porque que Deus vai ministrar aqui nessa noite é uma revelação de algo que veio diretamente dele, totalmente dele, algo que eu nunca preguei em nenhum lugar, até porque essa revelação eu recebi só hoje à tarde, e Deus vai falar muito forte com a gente. Aleluia. Quero convidar você a abrir, se você quiser abrir a sua Bíblia, se a Briane saiu lá. Ruth, livro de Ruth, capítulo de número 1. Capítulo de número 1. Vamos ler a partir do versículo 15. A gente vai ler do 15 até o 22, tá? Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de me falar. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Amém? Amados, ontem foi um dia muito especial. Na parte da tarde, o Senhor me lembrou que eu precisava visitar uma amiga, que também era uma ex-cliente minha de cosméticos. Eu estava vindo da cidade de Itajaí, passei pela cidade de Brusque, e o endereço
dessa cliente, dessa amiga, na verdade é um casal, né? Ficava ali no bairro do Espraiado, no município de Nova Trento. Eu voltei para o Brusco, resolvi fazer uma visita para essa amiga. Para minha surpresa, ela não estava em casa, mas também para minha surpresa, o lugar onde ela morava não ficava no sentido Nova Trento, ficava no sentido Canelinha, né? Porque Nova Trento faz divisa com Canelinha. Esse bairro Espraiado, onde ela mora, faz divisa com Moura. E aí, como eu já tinha entrado alguns quilômetros ali no bairro do Espraiado, eu pensei, eu não vou voltar para o asfalto, eu já vou daqui, já vou direto para Canelinha. Agora fizeram asfalto novo no Moura, né? Então eu só vou descer a serra, já em seguida eu já pego o asfalto e já vou para Canelinha buscar a minha esposa, que às 4 da tarde eu tinha que pegar ela lá, aqui no salão Dona Beleza, onde ela trabalha. E aí, quando eu estou vindo pelo caminho, aquela estrada ali do Moura, você sabe que passa lá em frente a Fazenda Silva Neto, né? Faltava mais ou menos 1 hora ainda para pegar a Patrícia. Eu tinha pensado, será que eu vou dar uma passadinha lá no barzinho, na lanchonete do seu Jair, tomar um cafezinho, né, no sábado à tarde, tomar um cafezinho com aquela bananadinha que eu adoro. Mas quando eu passei em frente à Fazenda Silva Neto, né, eu comecei a me lembrar, poxa, tá aí uma oportunidade para mim voltar lá naquele lugar onde a gente fez inúmeros encontros face a face com Deus, reencontro, fruto fiel, multiplicando fruto fiel, consolidando fruto fiel, encontro revisão 1, revisão 2, né? E retiro e mais retiro e mais retiro, a gente quase se mudou para aquele lugar ali, porque a gente vivia ali, né? Foram de 2004 até 2011, quase todo final de semana eu estava ali. Embora que nesse período todo de tempo a gente também fez retiros lá em Tijuquinhas, né? A gente fez retiros lá na Associação do Bilu, em Brusque, a gente fez retiros na Igreja Batista da Esperança ali em São João, a gente fez retiros lá em Nova Trento, na Igreja Batista da Esperança, onde eu era pastor, no lado da Igreja Ágape, da Capela Santa Ágata. E a gente fez também lá na Pousada do Vínculo, a gente realizava os encontros de casais. Então a gente fez retiros em vários lugares. Mas a Fazenda Silva Neto foi o que a gente mais fez. Ali foi muito retiro. E eu estava muito quebrantado, tinha acabado de chegar do café do pastor lá do Ministério do Ivan. E Deus já tinha falado bastante comigo lá. Só que eu na verdade, eu só fui no café de pastores mesmo porque eu senti que eu precisava estar lá. Porque a minha vontade ontem de manhã, eu queria pegar a minha bike e ir lá para o interior, né? Eu gosto de pegar a minha bike para o interior e ficar sós com Deus. Quando eu quero ficar sozinho com Deus, eu pego a minha bike, vou lá para o interiorzão, já faço o meu esporte e ali eu converso com Deus, falo tudo que eu quero falar, e oro, intercedo, Deus me dá inspiração, eu gravo vídeo. E é uma viagem muito aproveitada. Todas as vezes que eu vou para o interior, assim, ficar sós com Deus, né? Mas fui parar lá no café de pastores, mas ainda não estava contente. Eu queria ficar sós com Deus. Não, a hora é agora. Eu tenho 1 hora para ficar só eu e Deus. E aí eu não fiquei a sós com Deus 1 hora num lugar qualquer. Eu fiquei num lugar onde eu dezenas ou centenas de vezes eu vi pessoas sendo transformadas, eu vi pessoas sendo curadas, eu vi pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, eu vi alcoólatra se transformar em pastor, eu vi pessoas sem esperança voltar à esperança, eu vi famílias destruídas sendo restauradas. Ali naquele lugar a gente viu muitas vidas foram transformadas, muitas almas foram salvas. Se todos tivessem permanecido, eu falava na igreja de Tijucas ontem, né, que o grande desafio da igreja ao longo dos anos é aquele segundo pilar ali da parede, né? Consolidar. Se as pessoas tivessem permanecido, se realmente nós como igreja, então Igreja Batista da Esperança, né, tivéssemos consolidado todas essas almas, seriam mais de 2.000, 3.000 almas, com certeza. Porque nós chegamos a ter mais de 1.000 pessoas em células. Contando Ilhota, Governador Celso Ramos, Bombinhas, Nova Trento, Canelinha, São João Batista e Palhoça e Brusque.
Porque uma igrejinha de 40 membros, onde hoje fica lá na igreja Casa de Oração, antiga igreja adventista, em frente ao lançamento da Rio, em São João Batista, uma igrejinha de 40 membros passou a ser mais de 1000 pessoas em células, tudo por causa dessa visão poderosa do modelo celular dos 12. Através desses 4 pilares: o ganhar, o consolidar, o discipular, o enviar, e essa estratégia do pré-encontro, encontro com Deus, pós-encontro, reencontro, escola de líderes. Com essa estratégia, nós chegamos a muito mais de 1000 pessoas. Só vou abrir um parênteses aqui para dar o tema da mensagem. Eu esqueci de dar o tema da mensagem. Eu não gosto de pregar sem dar tema. O tema da mensagem de hoje é suportando, repita comigo, suportando o luto e a amargura para viver o meu milagre. Amém? Vou repetir: suportando o luto e a amargura para viver o meu milagre. Então, fecha parênteses, é o tema da mensagem de hoje. Então, amados, nós vivemos um tempo de avivamento que talvez muitas pessoas da geração atual não tenham ainda experimentado o que a gente experimentou. Foi um tempo de muito crescimento. A igreja cresceu muito rápido. Saí de 40 pessoas para mais de 1000. E isso foi tudo muito rápido. Não é? Imagina. A gente pode olhar aqui hoje, dentro das cadeiras vazias, e a gente pode pensar assim: meu Deus, será que um dia eu vou voltar a ver essas cadeiras cheias? Né? Naquela época nós estávamos em 40 e passou mais de 1000, ou seja, não teria lugar para colocar dentro dessa igreja aqui. A gente teria que ir para um lugar maior. Se aquele mesmo avivamento que a gente viveu acontecesse hoje, em nome de Jesus, está acontecendo e vai acontecer, eu creio que Deus está inaugurando um tempo sobrenatural sobre a igreja dele. E nos próximos dias nós vamos ver coisas que a gente nunca viu e vamos ouvir coisas que a gente nunca ouviu. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia! E eu estava ali naquele lugar, eu comecei a passar um filme na minha cabeça, eu comecei a ver, me lembrar de tantas vezes que eu ministrei naquele lugar, tantas vezes que eu intercedi, orei, jejuei por almas, e começou a passar um filme e eu comecei a chorar naquele lugar, e o Espírito Santo ministrava no meu coração. O texto de Apocalipse, quando a palavra de Deus vai dizer lá, em Apocalipse capítulo número 5, 3, Apocalipse capítulo de número 2, Apocalipse capítulo de número 2, versículo 4, versículo 3, Apocalipse 2, versículo 3. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Deus começou, vinha muito forte essa palavra no meu coração. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Eu comecei a lembrar de tudo que a gente viveu, e eu comecei a pensar: Senhor, onde foi? Porque a palavra de Deus vai dizer no versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E eu comecei: Senhor, onde foi que nós caímos? Onde foi que a tua igreja caiu? Onde foi que a gente errou? Onde foi que a gente tropeçou? O que aconteceu? Porque esse avivamento que a gente viveu lá e que se perdeu, não foi só aqui. Isso aconteceu em tudo que é lugar. Embora que existam lugares hoje onde pode-se dizer que está acontecendo avivamento, existem igrejas avivadas, espalhadas em vários lugares do planeta, né? Tem, mas à época, eu pude perceber que não foi só aqui, Vale do Rio Tijucas, em vários lugares. É como se o avivamento estacionasse. A igreja entrou num período de escassez. Os sinais, prodígios e maravilhas parece que desapareceram. Até então, a gente só orava por uma pessoa, a pessoa caía no chão. Se tivesse possesso de demônios, a gente dava uma palavra, o demônio saía, ponto final. Era muito comum você orar pelas pessoas, elas caíam, orar pelas caíam. Eram manifestações diretas do Espírito Santo. De repente parou tudo isso
ninguém mais cai, não tem mais a questão do receber o dom de línguas, que é uma coisa tão comum, parece até que deu uma estacionada assim, né? Até aqueles que falam em línguas, nada contra esse dom, né? Pelo amor de Deus, mas parece que até estes ficaram um pouco limitados. É como se o Espírito Santo limitasse o agir, o seu poder. Enfim, a gente entrou numa nova estação. A igreja entrou numa nova estação. Não era mais como era antes. Embora isso daqui não é nostalgia. É nostalgia que se chama. Isso que eu estou pregando aqui não é nostalgia, irmãos. Isso aqui eu estou trazendo à memória algumas coisas, porque nessa noite aqui a gente vai precisar se arrepender de algumas coisas. Não, nostalgia é quando a gente recorda o passado e sente lamento, né? Que tem pessoas que ficam dizendo, eu gostaria tanto que fosse como no passado, né? E não é isso que eu estou pregando aqui. Eu não quero que seja como no passado, no sentido de voltar igual ao passado, não é isso. Eu estou lembrando que a gente viveu um tempo no passado que parece que uma fase que se perdeu. E no sentido de viver o avivamento como a gente viveu, isso sim eu gostaria que a igreja voltasse a experimentar. E ali naquele lugar, enfim, irmãos, eu não quero me estender muito nessa parte. Eu chorei muito ali e eu orava sem parar. E fiquei orando e pedia, Senhor, onde foi que nós caímos? E hoje, durante o dia, eu continuei fazendo essa oração. Eu estava lá, lavando a louça, e o Espírito Santo trouxe. Eu tinha acabado de postar um vídeo, eu gravei um vídeo lá falando sobre o primeiro amor. Eu gravei um vídeo de 7 minutos. Tive que parar o vídeo porque o seu Chiquinho chegou, aí tive que bater um papo com o seu Chiquinho. Eu fazia tempo que eu não falava com ele. E aí conversei um monte com ele, não uma bênção, né? Querido, né? Só esqueci de convidar ele para vir no culto, mas qualquer dia desse eu convido. E eu falava com Deus, onde foi que nós caímos? E ali, o Espírito Santo, hoje à tarde, quando eu estava vendo o vídeo que eu mesmo gravei, no local que eu gravei, o Espírito Santo trouxe certinho na minha memória uma cena de algo que aconteceu. E você vai entender por que a gente leu essa carta de Ruth. Houve um dia, irmãos, eu sempre fui encarregado, eu era o cara da brecha. Eu sempre era escalado pelo apóstolo Carlos para ficar na intercessão. Todos os encontros eu era colocado como líder da intercessão. E a gente travou muitas batalhas espirituais, muitas batalhas pelas almas que ali estavam. Fizemos muitos atos proféticos. Pessoas que chegaram na sexta-feira com o coração de pedra, não derramavam uma lágrima, e no domingo à tarde a pessoa sai de lá transformada, completamente transformada. Muita oração, batalha espiritual nos bastidores. E naquele local, Deus nos usava, a equipe de intercessão, muitas e muitas vezes, para orar por coisas, não somente por o que estava acontecendo ali no encontro, mas Deus nos usava para nos colocar na brecha por coisas que estavam acontecendo com a igreja. Deus usava aquele momento que a gente tinha ali 3 dias só com Deus, 3 dias de oração. Então Deus, que não é bobo, já aproveitava os intercessores para a gente se colocar na brecha. E lá a gente orava não só pelos encontristas, mas a gente orava pelo Brasil, orava por Santa Catarina, orava pelas autoridades, orava pela igreja, orava por todos. E assim eu me lembro, eu sinto que tudo que a gente conquistou foi gerado em oração. Tudo era algo que a gente repetia muito essa frase. Tudo que você quer no mundo físico é gerado no mundo espiritual. Como? Através da oração. Isso se perdeu. Hoje em dia as pessoas que esqueceram disso. Hoje em dia a gente quer tudo na força do braço. E não acontece. O mundo espiritual não é na força do braço. Tudo se move pela oração. E a gente conquistava tudo na oração. Tudo era conquistado na oração. As mudanças da igreja, as transformações que geravam mais avivamento e que geravam mais vidas,
Tudo era conquistado debaixo de oração, de clamor, de intercessão, de se colocar na brecha. Deus mostrava para nós o que estava de errado na igreja, coisas que precisavam mudar, pecados. E a gente não saía falando mal do líder, não saía falando mal do irmão, a gente ia para a oração. E na oração tudo era transformado. Na oração a gente pedia: Senhor, muda essa situação. Senhor, eu não aceito isso. Senhor, transforma isso. Senhor, tem misericórdia disso. Senhor, muda essa situação. E tudo era conquistado na oração. E 30 dias de jejum. 30 dias de jejum. O fruto fiel, nós ficamos 90 dias vindo na igreja todos os dias. Para se tornar um fruto fiel e participar do encontro fruto fiel, você ficava 90 dias de oração e jejum, tomando a ceia na igreja todos os dias. 90 dias. Hoje, marca uma vigília, né? Não vem todo mundo, né? A gente vem 90 dias seguidos, sem faltar. Às 6 da manhã. E lá em São João tinha noite também, eu acho. Acho que era de manhã e de noite, não me lembro bem. Mas enfim, era um tempo bem diferente de hoje. E ali naquele lugar Deus me lembrou de um dia que o Espírito Santo me deu uma direção. Eu como líder de intercessão naquele momento, Deus começou a trazer situações de pessoas de autoridade sobre a igreja que estavam amargas, que estavam feridas e estavam deixando que essa amargura, essas feridas, alcançasse as pessoas do banco, na igreja. E muitas pessoas já não estavam mais suportando, não estavam mais aguentando essa situação. E muitos já estavam começando a, como diz o jovem, né? Vazar. Né? E era naquele momento que a equipe de intercessão precisava se colocar na brecha. E pedir: Senhor, transforma essa situação. Senhor, tem misericórdia. Senhor, cura. Senhor, sara. Senhor, muda. E eu me lembro de um dia que o Espírito Santo me lembrou de uma situação. Eu precisava orar. Eu precisava me colocar na brecha. E eu precisava fazer isso no meio-dia. Tinha que ser no meio-dia. O Espírito Santo, quando ele me tomou, era meio-dia. Só que aquele dia eu não jejuei. Por quê? Porque a gente estava lá no encontro todos os encontreiros a gente almoçava também. Eu sei que eu fui para a intercessão e ficou como que um nó na minha garganta, e eu não consegui, aquilo que a gente precisava gerar no Espírito não foi gerado. Faltou força para gerar. Alguma coisa aconteceu, travou. Era uma batalha espiritual tão grande, tão grande, tão grande, que eu não consegui gerar no mundo espiritual essa mudança de chave. O Senhor me lembrou disso. A responsabilidade que nós temos. Tudo é conquistado pela oração. E a gente não, naquele dia, não conseguiu. E infelizmente, daquele dia em diante, não que a gente está aqui elegendo um culpado, agora eu sou o culpado, né? O único culpado, né? Mas daquele dia em diante eu vi, né, que as coisas começaram a desandar, né? E a igreja passou por um período muito difícil. E de lá para cá, nunca mais foi igual. Embora que nos últimos meses, nos últimos anos, né, a gente tem visto Deus está restaurando a sua igreja. Está voltando. As coisas estão, Deus está restaurando a sua igreja. Mas qual é a ligação que tudo isso tem com a passagem de Ruth? Ruth, amados, ela era uma moabita que casou com um dos filhos de uma mulher chamada Noemi. Assim como ela teve uma cunhada também chamada Orfa, que também casou com outro filho dessa mulher chamada Noemi. E a Bíblia Sagrada diz que o marido de Noemi veio a falecer, e os seus dois filhos também, chamados Malom e Quilion, também vieram a falecer. Então, Noemi fica viúva, suas noras ficam viúvas. Imagina a dor. Você perder marido e perder seus dois filhos.
Imagina como que estava Noemi. Eles haviam saído da cidade de Belém e tinham ido, que significa casa do pão, saíram da casa do pão e foram para Moabe. Moabe era uma comunidade formada pelos descendentes de Ló, que teve um incesto com a sua filha primogênita, e daí saíram os moabitas. Não era lugar para israelita ir habitar, sair da casa do pão para ir para esse lugar, mas enfim, eles foram, e aí aconteceu todas essas tragédias, toda essa dor. Num determinado momento, Noemi, ela resolve voltar para Belém, voltar para sua terra. E quando ela volta, ela chama as suas duas noras e dá uma oportunidade para elas. Olha, eu estou voltando para minha terra. Eu sei que vocês o nosso Deus é diferente, a nossa cultura é diferente, vocês são daqui, vocês são moabitas, então eu estou deixando vocês livres. A partir de agora vocês podem voltar para o Deus de vocês, para a terra de vocês e viver a vida de vocês. E aí então Orfa, já tinha nome de órfã, né? Decidiu continuar órfã, né? Ela se despediu da sogra, deu um beijo e partiu. Mas Ruth, e a Noemi ainda deu uma forcinha para Ruth, né? Deu, tua cunhada voltou para o seu povo, para os seus deuses, volta tu também. Porém Ruth respondeu: não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será meu Deus. Amém. Lembra que eu falei que o tema da pregação é... Quem lembra o tema da pregação? Suportando luto e amargura para viver o meu milagre. Aleluia. A pastora Iranice anota tudo, né? Ruth, amados, ela decidiu suportar o luto da sogra. Ruth, por causa dessa decisão de suportar a amargura da sogra, de suportar o luto da sogra, de suportar o momento difícil da sogra, ela foi escolhida nada mais nada menos por Deus, né? Para fazer parte da genealogia de Jesus. Ruth se tornou bisavó do rei Davi, e da descendência de Davi nasceu Jesus. Tudo por causa de uma decisão, tudo porque ela decidiu permanecer do lado de alguém que estava machucado, de alguém que estava ferido, alguém que estava de luto. A Bíblia vai dizer que Noemi chegou a dizer, quando ela chega na sua terra, ela se recusa a ser chamada de Noemi. Ela disse: olha, eu não quero que vocês me chamem de Noemi, eu quero que vocês me chamem de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E Mara significa, Noemi significa doce, agradável, e Mara significa amargura, amargosa. Imagina uma pessoa que recebeu o nome de agradável, não queria mais ser chamada de agradável, ela queria ser chamada de amargosa, porque assim estava o estado da alma dela. Mas mesmo ela estando nesse quadro de debilidade emocional, mesmo ela estando com a sua alma dilacerada pela perda do marido e os seus 2 filhos, e agora uma nora que decidiu ir embora, mesmo nessa situação, houve alguém que decidiu gerar um milagre, que foi Ruth. Ruth decidiu permanecer. E é isso que Deus mostrou para mim. Quando eu orei, lembra, Senhor, onde foi que eu caí? Lembra-te onde caíste e pratica as primeiras obras. Onde foi? Porque eu ministrava ontem à noite lá em Tijucas, né? Eu lembro quem era o pastor Cristian de antes e o pastor Cristian de hoje. Eu lembro de um pastor Cristian com brilho nos olhos. Eu lembro de um pastor Cristian ganhador de alma, ganhava alma para Jesus quase todo dia. Eu lembro de um pastor de Cristian tomado pelo Espírito Santo. Eu lembro de um pastor Cristian diferente do pastor Cristian de hoje. E eu dizia: Senhor, onde foi que a gente caiu? Onde foi? E o Senhor me lembrou, aquele dia, quando vocês não foram capazes de suportar
a amargura. Suportar as pessoas que estavam feridas. Suportar as pessoas que estavam doentes. Ou na verdade não tiveram força para gerar na batalha espiritual, na oração e na intercessão, a mudança. Porque se essa mudança fosse gerada no mundo espiritual, tudo seria diferente. Mas a gente não conseguiu gerar no mundo espiritual. A gente não conseguiu, faltou compaixão. Porque quando a gente é muito ferido na guerra, o amor se vai, a compaixão se vai. Quando a gente é ferido na batalha, e o campo, e o mundo espiritual, o reino de Deus é tomado com força, então a gente vive batalhas. E quando a gente é ferido na batalha, quando a gente está do lado de alguém que está ferido, ou alguém que está azedo, alguém que está amargo, e passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, e aquela pessoa continua amarga, azeda, descontando aquela amargura sobre nós, e pior, quando é aqui em cima do altar ainda, com o microfone na mão, aí mesmo, irmão. Coisa terrível, um pastor ou uma pastora pregando na alma, e a alma dilacerada. É terrível, porque machuca um monte de gente, fere um monte de gente. E tem uma hora que, se não houver uma mudança, ninguém consegue suportar, não é? Agora, se tem um intercessor para se colocar na brecha e pedir: Senhor, cura, Senhor, restaura, Senhor, transforma essa situação, Senhor, muda. Deus muda, Deus faz. Porque tudo é conquistado na oração. Mas quando o intercessor não tem mais força para orar, porque o próprio intercessor está machucado, aí danou-se. Porque quem que vai gerar? Se Ruth não decide ficar, como que ela ia gerar o Messias? Como que ela ia gerar o rei Davi? Mas ela ficou. Então, para gerar o milagre, eu preciso permanecer mesmo na hora do luto. Você quer conhecer o caráter de uma pessoa? É você olhar para ela e saber o quanto que ela é capaz de acreditar, suportar, investir em alguém que aos olhos humanos não representa ninguém. Você permanecer do lado de um discípulo ou de um líder, quando ele é poderoso, ou de repente ele é rico, ou de repente ele tem fama, ou de repente ele tem conquistas, status, é molezinha. Agora, ficar do lado, investir, acreditar de um discípulo, ou num líder, ou numa pessoa, quando ela não é ninguém, quando ela é pobre de marré-marré, ou quando ela está doente, ou quando ela está em luto, ou quando ela está amarga, aí, meu irmão, aí não é para qualquer um. Aí é só para quem já entendeu o que está escrito lá em 1 Coríntios 13. O amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Eu queria dizer para vocês que por mais que alguns de nós aqui já tenhamos ficado feridos, magoados, machucados com pessoas que nos desapontaram ao longo da nossa caminhada, e algumas delas nos feriram muito, e algumas delas nos machucaram muito, ainda assim, eu queria dizer para vocês que a vontade de Deus é que a gente perdoe sempre. O que eu estou falando é que eu aprendi com Deus. Eu cansei de ver situações ao longo desses anos servindo a Deus, onde algumas pessoas tinham tudo para fazer o que Orfa fez. Tinha tudo para chutar no bumbum do camarada ou da camarada e dizer: ó, quer saber? Fui. E o Espírito Santo sempre me dizia: o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Eu me lembro de um dia, eu fui convidado para pregar na igreja de um pastor amigo meu, lá na cidade de Navegantes. O nome da igreja é a Igreja do Amor, alguma coisa do amor, né? E naquele dia eu não sabia que eu ia pregar, Deus não tinha me dado palavra. E eu também fui convidado, eu e minha esposa, para fazer o louvor. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Na hora do louvor, o último louvor que eu cantei foi a música do Espírito Santo, de Gilmar Brito. E eu cantava o Espírito Santo e dizia: Espírito Santo, Espírito Santo. O que eu vou pregar? Espírito Santo. O que
eu vou pregar nessa noite? Espírito Santo, ninguém estava percebendo nada. Mas ali por dentro, o Espírito Santo, o que eu vou pregar hoje? E quando eu terminei a última estrofe do Espírito Santo, o Espírito Santo falou: Deus tem tatuagem. Meu Deus. Deus tem tatuagem. Ó, o tema da mensagem: Deus tem tatuagem. Quando eu falei assim, o pastor já olhou assim: meu Deus, o cara, ele deve ter bebido alguma coisa. O pastor Cristo bebeu alguma coisa, vai pregar sobre tatuagem no culto. E aí eu comecei a falar: mesmo que a mãe se esqueça do seu filho que mama, todavia eu jamais me esquecerei de ti. Eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. Deus tem tatuagem. E aí eu comecei a pregação falando sobre o grande amor de Deus, que nunca desiste de nós. Aquela noite, irmãos, eu vi gente gritar naquela igreja. Mas gritar, porque tinha gente ali magoada com o pastor, magoado com a esposa, magoado com o marido, magoado com o filho, filho magoado com o pai, um monte de gente ali, sabe, com os nervos à flor da pele. Mas Deus me deu tanta unção, tanta autoridade para pregar sobre o amor de Deus, o amor que tudo suporta, o amor que tudo sofre, o amor que tudo crê, tudo espera. Porque a Bíblia diz que ainda que uma mãe, que é muito difícil uma mãe esquecer do filho, né? Dizem que o amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus, né? Mas a Bíblia diz que ainda que uma mãe seja capaz, né, de pisar no tomate com o filho, o Senhor jamais. Porque o amor dele é de eternidade em eternidade. O amor dele é de geração em geração. O amor dele dura para sempre. E esse é o amor que Deus quer que a gente viva. Quando a gente fala, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 70 vezes 7. A gente fala isso, tem gente que acha que isso é uma brincadeira. Tem gente que acha que isso é até uma piada bíblica. Como assim, perdoar 70 vezes 7? Não, para, né? Perdoei já umas 10 vezes, já está de bom tamanho. Mas 70 vezes 7? Não, quando Jesus falou isso, ele não estava brincando. Jesus não estava contando uma piada gospel. Jesus não estava delirando. Ele estava falando uma verdade. Assim como ele disse, quando ele disse, né? Quem quiser vir após mim, não é obrigatório. Mas se alguém quiser vir, tome a sua cruz e siga. Ontem de manhã, 6h30 da manhã, comecei o dia cedo, ontem me acordei 5h30. 6h30 nós tínhamos oração dos legendários, lá na praça de São João Batista, em frente à prefeitura. E a palavra de ontem de manhã, do nosso grupo de legendários, foi sobre isso. E o irmão que estava pregando, ele falou: hoje, quando a gente prega, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, a gente pensa assim: poxa, tomar a cruz, então quer dizer, deixa eu pensar aqui, eu tenho que carregar um troço pesado, então seguir Jesus deve ser algo pesado, deve ser algo difícil, mas enfim, a vida já é difícil mesmo, então vou encarar esse negócio aí e vou seguir Jesus, né? Tem que levar a cruz, né? Só que na época, quando Jesus falou isso, as pessoas que ouviram, elas não interpretavam como você interpreta hoje. Na mente delas, elas não pensavam como você pensa hoje. Porque na época que Jesus falou, tome a sua cruz, as pessoas sabiam que a morte mais horrível da época era matar de cruz. Era uma morte terrível, onde a pessoa, ela era destruída, pregada com cravos nas mãos, nos pés. Era uma morte de tortura. Não é que nem hoje em dia tem, né, nos Estados Unidos, né, ou como é que chama, Pedro? A pena máxima lá, como é que é? Ó, choque elétrico, não sei se tem ainda. O cara bota lá numa cadeira, dá um choque, a pessoa, pronto, pagou, né? Ou pega um fuzil, Injeção letal, né? Tem injeção letal, né? Isso aí, a pessoa nem sente nada. Agora a cruz, irmão, a cruz era terrível, porque a pessoa ia morrendo aos poucos. E normalmente os crucificados, eles morriam de asfixia, porque faltava ar, não conseguia mais respirar. Então era uma morte terrível. A pessoa ia morrendo aos poucos. Então quando
As pessoas da época, quando Jesus disse, ó, você quer vir após mim? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Quando Jesus falou isso, aquelas pessoas sabiam muito bem que para seguir Jesus significava morrer. Porque tomar a cruz era preparar para morrer. É diferente de hoje. Porque hoje não tem mais ninguém que morre na cruz aqui. No Brasil, então, não tem. Né? Então, você não entende o que é levar uma cruz. Levar uma cruz, irmão, está disposto a morrer por amor a Jesus. E se eu não estou disposto a morrer por amor a Ele, eu vou ter que viver tudo aquilo que Ele ensina. E Ele ensina que eu tenho que perdoar 70 vezes 7. Ele ensina que eu tenho que amar o meu inimigo, orar pelo meu inimigo e, se precisar, dar comida para ele. Se o teu inimigo tiver fome, dá comida para ele. Isso é o amor de Deus, que o mundo não entende. É loucura. É loucura você amar o inimigo. É loucura você perdoar 70 vezes 7 alguém que te fez mal, que pisou no tomate com você. É loucura você dar uma nova chance para quem te traiu. É loucura você amar o inimigo e dar comida para ele. Por isso que para seguir Jesus você tem que andar na contramão do mundo. É na contramão, o evangelho é na contramão. Se nós quisermos gerar o nosso milagre, nós vamos precisar voltar a suportar a falha do meu irmão, a dificuldade do meu irmão, o luto do meu irmão, a amargura do meu irmão. E como é que eu vou mudar isso? Fazendo fofoca? Vice, olha só, vou te contar, tá sabendo da última? Não dá mais mesmo, né? Irmãozinho, só Jesus, né? Na causa, né? Não tem condição. Não, aquela irmãzinha, não dá. É assim que a gente vai mudar o mundo? A gente vai mudar no joelho. É no joelho aqui. Se você enxergou alguma coisa que precisa mudar no teu trabalho, na faculdade, na igreja, tudo é mudado no joelho. É na oração. E a igreja se perde quando a igreja troca a oração pela murmuração. E quando entra a murmuração, está feito o problema. Porque a Bíblia diz que um pouquinho de fermento, né, o pessoal que faz pizza aí sabe, né? Um pouquinho de fermento levanta toda a massa. Então, se tiver uma pessoa, uma laranja podre no meio de todas as outras, contamina todo mundo. Só precisa de uma. Precisamos orar. Agora tem uma coisa para encerrar a minha palavra. Para vocês não pensar que eu estou só defendendo. O pastor Cristian tirou a noite hoje para defender a classe dos amargos, a classe dos enlutados e a classe dos azedos, né? Quando eu vinha para cá, no meio do caminho, o Espírito Santo me lembrou de um personagem chamado Adoni-Bezek. A história desse homem está em Juízes, capítulo de número 1, versículos 5 ao 7. Para quem não sabe, o livro de Ruth é uma continuação de Juízes, tá? E acharam Adoni-Bezek em Bezek, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos perizeus. Porém, Adoni-Bezek fugiu, mas o seguiram e prenderam-no, e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezek: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e levaram-no a Jerusalém, e ali morreu. Não sei quantos conhecem a história de Adoni-Bezek. Adoni-Bezek era um cara que ele tinha o hábito de torturar pessoas cortando o polegar das mãos e dos pés. E esse homem havia cortado o polegar da mão e dos pés de 70. Tem que estar ali? 70 reis. Esse homem havia cortado
o polegar da mão e dos pés de 70 reis. Só que tem uma palavra na Bíblia que fala, né? Tudo que o homem semear, ele vai colher. E teve um dia que ele foi capturado pelo exército de Israel. E então o seguiram, o prenderam e também cortaram o polegar das mãos e dos pés de Adoni-Bezek. O que significa um líder que corta o polegar da mão e dos pés? Significa um líder que muitas vezes não dá oportunidade para as pessoas crescerem. Um líder que corta o polegar fora de trabalho, né? O polegar no pé, ele significa estabilidade. Se você cortar o polegar do pé, você vai ficar manco. Uma pessoa que tem um pé, um dedo a menos, ela vai perder a estabilidade do pé. E às vezes nós, como líderes, nós tiramos a estabilidade das pessoas. Nós cortamos o polegar delas. Com as nossas atitudes, com a nossa falta de compaixão. E aí também não dá para querer condenar os intercessores que não se colocaram na brecha, porque às vezes nós já falhamos de uma maneira que as pessoas já não conseguem mais nos suportar. Eu estou pregando para mim agora, porque muitas vezes eu fui duro usando esse microfone aqui. Muitas vezes nós até estamos com a palavra, estamos com a razão, mas não sabemos como nos comunicar. Somos duros muitas vezes. E por causa do jeito da gente se comunicar, o jeito da gente falar, o jeito da gente agir, a gente acaba cortando o polegar de muita gente. E eu sinto que essa noite é uma noite que nós precisamos olhar para os dois lados. É uma noite de arrependimento total. Aqueles que somos eu e você, porque todos nós na Bíblia deveríamos ser intercessor. Intercessor não é só pastor Alice. Intercessor não é só quem tem ministério de intercessão. Intercessor não é só o pastor da igreja. A Bíblia diz em Ezequiel: procurei um homem que se colocasse na brecha. Deus quer que todos se coloquem na brecha. Deus quer que todos nós sejamos intercessores. Então, se nós, ao invés de orar para as coisas que Deus mostrou para a gente ao longo dos últimos anos, que precisavam ser mudadas, e a gente não teve paciência de orar, de interceder para que Deus mudasse, e a gente tentou resolver na força do braço, ou acabou caindo num ciclozinho, numa rodinha de fofoca e deixou ser contaminado, nós precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender. Precisamos pedir perdão a Deus porque a gente foi contaminado. A gente não teve coragem de interceptar aquela fofoca. Não teve coragem de mudar logo. Cala a boca, irmão. Não é assim que resolve as coisas. A gente resolve na oração. Como é que se resolve um problema numa igreja? Eu estou com um problema com o irmãozinho. Como é que resolve? Primeiro, eu vou para a oração. A Bíblia diz: como maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas a seu tempo. E há um tempo determinado para todas as coisas. Então eu vou para a oração, eu peço a Deus direção, eu peço a Deus sabedoria, e eu vou esperar Deus me dar a direção, eu vou esperar Deus me dar a sabedoria, e no dia que Deus me der a direção e a sabedoria, aí eu vou procurar o irmãozinho que eu estou com problema com ele, e eu vou resolver com ele. A Bíblia diz que quando você vir trazer a oferta do altar, e você lembrar que tem um problema com os irmãos, primeiro você volta lá, conversa com o teu irmão, e depois você traz a oferta no altar. Se você tem coragem de ir sozinho, leva um testemunho. Mas vai lá resolver primeiro, depois traz a tua oferta. E Deus nem recebe a nossa oferta. Se eu estou com mágoa do irmãozinho da igreja, eu venho trazer a oferta e nem reconciliei com ele ainda. Está tudo errado. Então primeiro eu vou reconciliar com o irmão. Eu vou lá conversar com ele. Se não resolver, e o negócio é cabeludo, aí a Bíblia diz: chama a igreja, né? Mas primeiro tenta resolver, né? Aí a gente não expõe ninguém.
A gente não expõe ninguém, isso é feito no particular. E quando é feito assim, na direção de Deus, dá tudo certo, porque vai haver quebrantamento, vai haver arrependimento. Geralmente, se a outra pessoa ela é quebrantada, ela vai reconhecer o erro dela e ela vai até te agradecer. Se a pessoa é humilde, eu, por exemplo, eu adoro quando alguém vem falar para mim, pastor Christian, tu falou uma coisa lá hoje à noite no culto que eu não concordo, não. Tu falou um negócio lá, tu errou, pastor Christian, tu pisou no tomate, eu não gostei desse teu comportamento, não gostei dessa tua atitude. Isso é papel de crente, irmão. Olhar no olho, falar no olho, não gostei. Cristo, pastor Cristo, não gostei. Simples assim. Né? Crente não fala pelas costas. A gente fala no olho. Ó, só vou colocar rapidinho um versículo aí para você gravar, tá? Que talvez nem todos sabem, porque se soubesse. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 11 e 12. Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12. Olha o que diz aí, ó. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas o outro? Então, amados, a Bíblia diz que eu não posso falar do irmão. A Bíblia diz que nós somos um corpo. Se eu falo mal de alguém que é membro do corpo, eu estou falando de mim mesmo, porque eu sou um só corpo. Eu sou um só corpo, nós somos um só corpo. Então, se eu falo mal da Eliana, eu estou falando mal de mim, porque ela é um só corpo comigo. Nós somos parte de um corpo. Quando estão entendendo? Então eu não posso cair nessa armadilha do inimigo, nem me falar de ninguém e nem permitir que ninguém venha falar mal de mim para ninguém, porque isso é pecado. Isso é pecado, simples assim. Ah, irmãozinho, você viu um problema na igreja? Então peraí, vamos orar? Vamos orar juntos? Vamos fazer uma campanha de oração e jejum, eu e tu? Ninguém precisa saber, só eu e tu. Vamos orar por essa situação? Quero ver, irmão, acaba todos os problemas da igreja. O problema é que a gente não tem paciência de ir para a oração, para o jejum. A gente quer resolver a coisa na força do braço. Quando a Bíblia diz que não é por força, não é por violência, mas a gente quer resolver na força do braço e quer resolver rápido. E com Deus não funciona assim. Com Deus tem um tempo determinado. E às vezes leva anos para Deus mudar uma pessoa. E não é o homem que muda o homem, é Deus que muda o homem. Quem aqui não levanta o olho, não faz cara feia nem gesta? Quem aqui está orando para Deus transformar o teu marido, a tua esposa, e já faz uns 5 anos que ele continua no mesmo erro? Por favor, não levanta a mão. Meu Deus, já faz 5 anos que eu peço, já faz 10 anos, 20, estou igual a Abraão, já igual. Faz 20 anos que eu oro e esse homem não muda. Essa mulher não muda, meu Jesus. Vai orando, irmão. Vai orando. Vai orando. Um dia Deus faz um milagre. Eu gosto muito de uma frase do pastor Luiz Hermínio. As pessoas que você menos transforma são as que mais te transformam. Porque quando uma pessoa não é transformada, nem pela minha oração, Deus está transformando você. Deus está ensinando a gente a ser mais paciente, mais longânimo, mais perdoador, mais bondoso, mais benigno, mais misericordioso, mais amável, mais perdoador, mais parecido com Jesus. Você acha que a gente fica parecido com Jesus quando o teu cônjuge, primeira que você fala para ele mudar, ele já mudou de cara? Você fala para o teu pastor, ó, tem que mudar aqui, pastor, não gostei não. Aí o teu pastor, legal, estou mudando. Você vai ver que daqui para frente eu não sou mais o mesmo. E aí mudou. Meu Deus, né? Seria molezinha assim, né? Seria fácil se todo mundo se dá uma palavra, faz uma oração, a pessoa já transformou, já mudou. Aí eu não precisava perdoar, eu não precisava ser paciente, eu não precisava ser longânimo, eu não precisava ser misericordioso, não precisava nada disso. Pastor, esse aqui levou 19 anos. 19 anos, né? Ainda nada é a recordista do Guinness Book. 19 anos orando por essa bênção. Né? E ela não cortou o polegar dele, né? Mas deu vontade de cortar. Deu vontade de cortar a mão inteira, né?
Então, amados, vamos ficar de pé. Irmãos, a Bíblia diz que crente, até o diabo é e estremece. Ser crente, até o diabo é. Agora, viver o que o Evangelho ensina, ser um discípulo de Jesus, de verdade, exige um alto preço. Eu já vim de preto aqui hoje, que já vim aqui convidar você para tomar a sua cruz, né? A pastora Alice veio combinou comigo, né? O namorado da Brienne também, né? Então nós vemos tudo de black hoje, o Lunes também, né? Que é para você, morra, diga para o seu irmão. No passado, né, para quem não sabe, né, quando a gente ia fazer um encontro face a face com Deus, né, o irmãozinho e a irmãzinha entravam no ônibus e a gente dizia, morra. Quem lembra dessa época, né? Mas só que hoje ele não quer mais morrer, né? Boa morte. Boa morte, é isso aí, a pastora Vera lembrou. A gente dizia, boa morte, né? Diga para o seu irmãozinho aí, boa morte. Boa morte. Amém? Sabe, não consegui achar uma música da Heloísa Rosa, Quero Voltar. Se tu acha essa música, Quero Voltar, da Heloísa Rosa. Nós vamos encerrar com essa música. Eu quero dar uma oportunidade, diante de tudo que Deus ministrou aqui nessa noite, para você fazer o que eu fiz ontem à tarde e pedir, Espírito Santo, sonda meu coração. O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer para gerar o meu milagre? Ruth suportou uma sogra machucada e porque ela foi capaz de suportar, ela gerou o seu milagre. Ela gerou Davi. O que nós precisamos gerar nessa noite? Deus nessa noite nos convida a gerar o nosso milagre. Mas para gerar o nosso milagre, nós vamos precisar chorar pelos nossos pecados. Para gerar o nosso milagre, eu vou precisar voltar a suportar, voltar a pagar o mal com o bem, amar de verdade, perdoar quem me feriu, estender a mão para quem me magoou. Pode aumentar o som. Fala com Deus nessa noite. Peça para Ele. Fala com Deus nessa noite, Senhor, qual é a área que eu preciso de transformação. Senhor, onde é que foi que eu deixei o meu primeiro amor? O que aconteceu? Que erro eu cometi? Que brecha eu dei? Senhor, eu não quero ser apenas um crente, eu quero ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Senhor, se eu cortei o polegar de alguém, Senhor, me perdoa. Se eu fui duro com alguém, me perdoa. Se eu magoei ou feri algum dos meus irmãos, me perdoa, Senhor. Se eu não tive paciência de suportar a fraqueza do meu irmão, a deficiência da minha irmã, me perdoa, Senhor. Se eu falei mal de um irmão, me perdoa, Senhor. Se eu participei de alguma rodinha de fofoca ou de contaminação, me perdoa, Senhor. Se eu não consegui me colocar no lugar do outro, para tentar entender a dor dele, para tentar entender o sofrimento dele, para tentar entender o luto dele, para tentar entender o momento dele, me perdoa, Senhor. Me perdoa pela falta de compaixão, me perdoa pela falta de misericórdia. Me perdoe pela falta de empatia. Me perdoe por julgar. Me perdoe, Senhor. Me perdoe, Senhor, por não conseguir ser o intercessor que o Senhor espera. Por não ter conseguido me colocar na brecha quando o Senhor me chamou para estar na brecha.
coração, Senhor. Dá-nos um novo coração. Renova a aliança com o teu povo, Senhor. Dá-nos um coração, como a gente cantou aqui na última semana, dá-nos um coração disposto a perdoar. Dá-nos um coração disposto a obedecer. Dá-nos um coração igual ao teu, Senhor. Dá-nos um coração igual ao teu, Senhor. Dá-nos um coração, Espírito Santo. Nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Não é o pastor Cristian falando aqui, isso é uma revelação do teu Espírito, Senhor. Ou Senhor, que o teu Espírito Santo complete na mente de cada um aquilo que eu não consegui expressar, aquilo que eu não consegui traduzir em palavras, aquilo que de repente faltou entendimento, sabedoria para me transmitir. Eu te peço que o teu Espírito Santo, na mente de cada um, possa completar essa mensagem. Oh Senhor, que palavras o Senhor tem nos dado nessa noite, Senhor. Oh Pai, revela quais são as áreas que nós precisamos de transformação. Revela quais são as áreas que nós precisamos de mudança. Mudança verdadeira, arrependimento genuíno. Arrependei-vos, diz o Senhor. Arrependei-vos, para que sejam apagadas as vossas transgressões, para que o Senhor possa entregar o seu milagre, para que você possa gerar o seu milagre. Oh, que arrependimento, a começar por nós, que estamos à frente da tua obra. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa nosso coração de pedra. Nos perdoa nossa dureza. Nos perdoa a nossa fragilidade. Nos perdoa a dificuldade que temos para lidar com o luto. A dificuldade que temos para lidar com a amargura. E perdoa-nos, Pai, por não suportar a amargura do nosso irmão, por não suportar o luto do nosso irmão, por não suportar o momento mal do nosso irmão. Perdoa-nos pela nossa insensibilidade, Senhor. Oh Senhor, dá-nos um coração igual ao teu, Senhor Jesus. Dá-nos um coração igual ao teu, Senhor. Que nós possamos olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão, amar com o teu amor. Oh Senhor, que venha começar um novo tempo sobre a tua igreja, Senhor. Eu creio que nessa noite o Senhor quer colocar, quer estancar a ferida, porque está escrito que o Senhor fez a ferida e Ele vai ligar a ferida. Essa é uma noite que o Senhor quer estancar a ferida. Essa noite que o Senhor quer fechar as brechas, porque tem um novo tempo para a sua igreja. Mas para esse novo tempo começar, a palavra de Deus diz: não lembrei das coisas passadas, não considerais as antigas, eis aí estou fazendo uma coisa nova. Sim, mas Deus não pode, nós não podemos esquecer do passado, quando ainda existem coisas do passado que precisam ser sarados e curados. E nessa noite o Senhor está curando o passado. Nessa noite o Senhor está sarando o passado. Nessa noite o Senhor está dando um ponto final. É o divisor de águas. É o novo tempo. A partir de hoje, se houver arrependimento verdadeiro, se houver mudança verdadeira, o Senhor diz: não lembreis mais daquilo que passou, mas então agora olhe para frente. Não olhe mais para o retrovisor. Como disse a pastora Mena aqui, agora você vai olhar pelo para-brisa. Porque se houver arrependimento, realmente não há mais por que olhar para o passado. É olhar para frente. Eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Eu coloco rios no ermo. Eis que faço uma coisa nova. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Um tempo novo começa para a sua igreja. Um tempo de provisão, um tempo de prosperidade, um tempo de bênção, um tempo de restituição, um tempo de abundância está reservado para aqueles que decidem viver em novidade de vida. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu, Senhor,
vida e vida com abundância. Vida com abundância. Aleluia, um novo tempo. Eu profetizo um novo tempo. Um novo tempo. Começa a aplaudir, começa a glorificar. Se você toma posse, começa a glorificar o nome dele. Glorifica ele. Glorifica ele. Adora ele. Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. A ele toda a honra. A ele toda a glória. A ele todo o louvor. Aleluia. 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 Que a figueira não floresça e não haja finalmente, e o canto não me alegra, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Senhor, obrigado, meu Pai, por tudo. Quero nesse momento te pedir, meu Pai, que o Senhor nos dê uma semana de bênção, de paz, de livramento. Nos leva, Senhor, debaixo da tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço do seu irmão.